transmissível? Explica pra gente um pouquinho, só pra gente entender e contextualizar o início dessa conversa. Sim. A leishmaniose é uma doença, é um protozoário. Na verdade, a leishmania é um protozoário, tá? Um parasita. Certo. E ela é transmitida através de um vetor, tá? Sim. Ponto. É uma zoonose. O que significa isso? Que é uma doença que é transmitida do animal pro ser humano, tá? Então, é por isso que ela é tão questionada, né? Porque a maioria das doenças, elas não tem tantos estudos e acaba que a zoonose, ela se tornou polêmica pela questão da saúde pública. Então, ela existe no Brasil, ela é de clima tropical, ela tem uma transmissão vetorial, que é através do flebótomo, da picada de um mosquito, tá? A gente fala mosquito para ficar mais fácil de entendimento. Perfeitamente, agradeço, fica realmente mais fácil. Então, ela foi descoberta no Brasil, eu posso estar falando bobagem, mas no início dos anos 1900 e pouco. Em meados, meados, Sim. na região do Nordeste, tá? E ela era de zona rural, até que ela foi se avançando para a região urbana e hoje se tornou um problema global, tá? O Brasil, ele representa 1% dos casos de leishmaniose no mundo. Sim. Então, na Índia, por exemplo, é caótico também, tá? Sim. Alguns outros países, Europa tem vários países, enfim. Só que, como muitos de vocês sabem, né? O Brasil, ele tem uma política pública muito arcaica, muito... Enfim, tudo que você sabe, né? Perfeito, não, dá para entender. Existe um problema que é uma questão de leis, mas sem cumprimento. Que isso é básico, acho que em qualquer coisa no Brasil. E nesse caso, na verdade, eles lutam porque cumprem demais, né? Uma lei que não deveria ser cumprida. Mas, enfim, vamos lá. Detalhes, né? Aí é sempre o benefício de alguém, né? Enfim. Aí, o que acontece? A leishmaniose, eles perceberam que o... E aí, criou-se... Hoje a gente entende, na verdade, antigamente eles achavam que o cachorro era o vilão da história, porque é um reservatório importante da doença. E eu me recordo que realmente, desculpa a palavra, mas demonizavam a figura do cão nessa época por conta disso, daquele início, onde teoricamente não se sabia tantas informações. Eu lembro disso, eu tenho essa recordação. Exatamente. E o que acontece? Hoje, na verdade, o que a gente entende é que a gente acha, na verdade, talvez seja mais um achismo, que o cão se tornou o problema porque o cão é o cão. Isso. É muito mais fácil estudar um cachorro do que estudar um rato, um cavalo, um boi. Então, assim, o cachorro, eu chego na casa dele, eu faço um exame. É muito fácil eu estudar um cachorro, né? Sim. Então, ele se tornou um reservatório. A gente, até hoje, ainda existe esses questionamentos, mas provavelmente pela docilidade, por ser muito mais fácil. E, consequentemente, quando se entenderam que o cão é o reservatório, ele passou a ser o problema. Perfeito. E aí... É aquela coisa, se você carrega, você é o problema, né? Entendi o que você quis dizer. Exatamente. E aí, ele realmente... Aí, na década de 80, 90, criou-se essa cultura do extermínio dos animais, porque eles perceberam que a leishmaniose estava crescendo muito rápido. Tava o mosquito, ele estava... Proliferando numa velocidade alta, né? E aí falaram, caça-se os cachorros. Abandono demais. Eu lembro disso. Dava qualquer doença no cachorro, ele tinha qualquer coisa, o pessoal abandonava. Sim. Por medo de ser alguma coisa. Eu lembro. Alguns casos a gente, assim, por favor, não é questão de defender, não porque eu acho que isso é errado, mas eu falo assim, até por falta de conhecimento específico, aquela coisa assustava. Ai, meu Deus, não posso ter ele aqui. Até hoje isso, gente. Sabe? Na verdade... Mas é porque é difícil às vezes a gente falar, porque parece uma coisa assim que a gente tá querendo colocar a regra pros outros, né? O termo é outro, né? Mas eu não vou falar isso aqui agora, não. Porque assim, existe tanta informação hoje com a internet, meios de comunicação, até a própria televisão, que já não é aquela coisa mais avançada que todo mundo usa. Eu, particularmente, hoje em casa, eu já não assisto televisão mais. Também não. Mas assim, você tem acesso a muita coisa. Então tem horas que parece, e eu não estou falando que parece que as pessoas não se interessam em correr atrás da informação, porque a informação tem a torta e a direita. Existem os dois lados, e a gente vai chegar lá. Mas, enfim, aí o cachorro começou a virar o problema, e aí os órgãos públicos começaram a ter um entendimento pela questão epidemiológica de que esses animais deveriam ser exterminados. Certo. Só que estamos em 2021 e se
E em grandes... E aí a minha briga por Sete Lagoas, né? Porque Perfeito. alguns municípios já... E aí eu vou atualizar vocês de que de fato é a leishmaniose. Ótimo. Lembrando que, sim, o cão é um reservatório, mas quase todos os mamíferos são. Perfeito. A leishmaniose ela pode ser transmitida, inclusive, de ser humano para ser humano. Ou seja... Detalhe, não sabia. Detalhe Correto. importante. Entendo. Então, o cachorro não é o vilão, definitivamente. Quem é o vilão é o vetor, é o mosquito. E o controle ele tem que ser em cima do vetor e de várias outras ações que nenhuma prefeitura quer assumir a sua responsabilidade. Até porque senão, se todos os mamíferos são possíveis transmissores, então vamos começar com a eutanásia de seres humanos também. Pois é. Entende? Mas enfim. Aí ponto. eles vão querer te matar por causa disso. Mas porque, né? Aí justamente tem muita gente que defende isso. Mas e os seres humanos? Gente, mas a questão não é essa. Obviamente que eu não sou meio responsável de falar que ser humano tem que vai adoecer, que é assim mesmo. Não, de forma alguma, não é isso. O entendimento é o quê? É de que a base do problema é um problema tão complexo, ele tem que ser administrado de forma complexa, tá? Não é simplesmente eu vou lá, faz a eutanásia que resolve o problema. Não. A eutanásia é feita há 40 anos e a doença só cresce. No primeiro ponto, básico, se você faz uma coisa todos os dias e você quer um resultado diferente, o que você tá fazendo tá errado. Exato. Tá? Faz todo sentido. Então, beleza. Se a gente tem os cães como o problema visto pela saúde pública, pelo Ministério da Saúde, e a gente já sabe que não é. Exato. Tá, mas vamos pensar nos cães. Os cães, eles se reproduzem aceleradamente, de forma exponencial. Um casal de cães, se eu fecho essa casa aqui, coloco um cachorro e uma cadela aqui, e eu dou possibilidade desses animais sobreviverem, eu dou comida, eu dou o que eles precisam pra sobrevivência deles. O básico da subsistência, né? Em 10 anos eu tenho 70 mil descendentes. Você tá louco. E isso numa proporção normal, né? Normal. Nada acelerado, né? Uma coisa... Não, é o normal. Caramba, o número é absurdo. 70 mil. O número é absurdo. 2 cães. É, tipo... É Tá? porque tem uma... eu creio. Deixa eu ver se é isso. É porque a partir do momento em que eles têm o básico definido, Sim. a tendência é só procriar. O que não acontecia na natureza. Porque na natureza tem a escassez da questão da caça, etc. Então havia um controle natural devido a Exatamente, isso. É isso. Perfeito. Entendi. Perfeito. Porque já não é mais um animal que pode se virar sozinho. Exatamente, é isso. Tipo assim, na natureza, eles viviam 3 anos, eles procriavam ali uma vez, os filhotes morriam porque vinha alguém que caçava. Seleção natural, então né? eles, Entre o aspas, darwinismo né? Tinha um mesmo. controle, tinha um controle. Isso. Então eles não conseguiam, se proliferava, mas não virava uma... E eles falam praga urbana, né? Porque realmente eles conseguem... E aí a gente tem que pensar nessa lógica, né? A fêmea, com 7 meses, ela dá 10 filhotes, aqueles 10 filhotes eles se reproduzem entre si. Daqui a pouco, aquelas 5 fêmeas que nasceram já deram mais 10 cada um. E aí são 70 mil em 10 anos. Os gatos, 200 mil em 10 anos. Caramba, velho. Uma gata pode procriar 5 vezes por ano e uma cadela 2 ou 3 vezes por ano. 2 vezes por ano, a média, ok? Perfeito. Então, se eu tenho esse problema populacional, a gente sabe que essa cadela, ela vai procriar e ela vai dar filhotes. E eles vão continuar dando filhotes. Exato. Vão continuar dando filhotes. O que uma prefeitura olha para esse problema e fala? O que você acha que eles deveriam fazer? Se vocês têm alguma noção disso, se vocês leigos, o que vocês pensam? Qual que é o problema? Eu acho que... Não sei se é por aí. A gente nunca parou pra pensar. Eu nunca parei pra pensar nisso. O número que você falou sobre essa questão de reprodução em 10 anos, pra mim foi extremamente assustador, porque eu sei que cães, gatos, animais em geral, eles se reproduzem com uma certa quantidade específica, um certo tempo. Mas o número, pra mim aqui agora, foi assustador. Não dá. A gente não pensa a longo prazo. Não, e a gente fala 70 mil, mas vocês têm noção que é 70 mil? Esses dias eu fui tentar fazer um vídeo que eu peguei feijões e fui fazendo um vídeo, colocando um casal, 2, 10, 70 mil ia dar assim, eu nem sei quantos sacos de feijão. Absurdo. É tão louco. E cada feijão é um animal. Tipo assim, gente, O negócio 70 é mil é mais do que o público no Mineirão hoje, se eu não me engano. Que eu acho que reduziu bastante. Então, para pensar a proporção, né? Eu penso que não tem como haver um controle se não houver um registro Um registro desses animais. Quem tem um animal de estimação teria que ter um registro. seria o mundo ideal, né? Seria Mas, ideal, na verdade, isso. o que A famosa resolveria utopia, o problema? né? O que seria o problema? O que seria a resolução do problema? Castração em massa. Perfeito. Eu não posso permitir que esses animais se reproduzam. Sim. Só que castração em massa é Caro. ela pesa
os cofres públicos, o que eu prefiro fazer? Ah, é mais fácil, né? Entendi. Criar um holocausto, matar todos os animais. Porque a gente tem que lembrar que há 10 anos, se eu não me engano, foi proibido a eutanásia de cães sadios. Não sei se vocês lembram, antigamente exterminavam os animais. A carrocinha pegava na rua, a temida carrocinha. Todo mundo tinha, até a gente tinha medo da carrocinha, a gente parava pra pensar. De fato, é isso mesmo. Por quê? Controle populacional era feito com matança, né? As prefeituras em São Paulo colocavam os animais, colocavam gás, e eles morriam, enfim. Isso. As formas mais atrozes que existe é o holocausto, literalmente. Até se me permite, eu falei de carrocinha aqui agora, é um nome que a gente já não escuta hoje com tanta frequência igual antigamente. Será que era pra tentar desmistificar, tirar um pouco dessa imagem pesada de carrocinha? Pode ser. Porque ela ainda existe, né? Existe, ela continua existindo. E aí, assim, isso é uma opinião, tá, gente? Claro. A minha opinião é que é confortável pro poder público a leishmaniose. Sim. Porque se eu não consigo castrar, eu posso matar. Entendeu? Sim. Então, eu não vou fazer o que eu preciso de fazer, porque isso gera muito problema pra mim. Sim. Mas tem lei pra isso, eles podem Eles podem o quê? matar? Cães positivos. Somente, né? Somente. Até porque isso é o foco do grande problema que tem acontecido, né? Aí, como é uma zoonose, e eu tô explicando tudo isso pra vocês entenderem Isso, o cachorro não é o problema. O problema é o que você faz com isso. Exato. Então, como é que eu resolvo o problema? Fazendo o controle do vetor. Porque a principal forma de transmissão é vetorial. Que é o mosquito. É o mosquito. Certo. E o que adianta eu fazer matanças se os animais continuam procriando e tendo taxa de reposição diária? Então, por exemplo, eu vou na casa do ciclano aqui do lado de vocês, Sim. faço um exame, aí vem todo o questionamento. O exame, ele não é um exame confiável, ele não é um exame eficaz. E eu posso garantir que muitos dos animais, eu não vou falar porcentagem, porque eu não tenho dados para poder dizer. Não se preocupe, mas a gente fala algo aproximado até pra gente ter uma noção. Muitos animais são eutanasiados sem nem ter a doença. Certo. Porque o diagnóstico é extremamente falho, tá? Muito importante isso. O diagnóstico feito hoje não caracteriza que o animal é positivo. E ele é através da coleta de sangue? Sim, ok. E aí, eu vou lá na casa do fulano, faço um exame, o animal assintomático, totalmente saudável, fiz um exame, deu positivo, repito o exame, deu positivo de novo, porque os dois exames, basicamente, o que ele olha? Esse animal tem anticorpo ou não? Certo. E aí depois eu posso explicar um pouco sobre o exame, mas só para poder finalizar isso aqui. Claro. O doutor Joãozinho lá, tadinho, aí vem os agentes da prefeitura e falam, olha, seu cachorro deu positivo, o tratamento é caríssimo, você não... Olha, é muito caro, é pouco eficaz esse tratamento... se alguém no seu bairro for picado, alguma pessoa do seu bairro for picada, a culpa é sua, você tem que assinar um termo se você quiser deixar seu animal Faz um aqui. Terrorismo, né? Feito. Um terrorismo psicológico. total. Né? E a pessoa fica apavorada, porque aí vem essa questão que você falou. As pessoas têm informação, mas se vem uma pessoa, talvez, de baixa renda, que não tem tanto acesso à informação, é uma pessoa que ela vai ficar simplesmente com medo. Sim. Ela fala, gente, meu Deus do céu. E aí, os relatos que eu recebo, né? As famílias entram em contato comigo desesperadas, chorando, falando, pelo amor de Deus. E isso é uma crítica de uma conduta municipal, porque essa conduta de incitar o ódio, muitos municípios não fazem isso mais. Isso caiu por terra há muito tempo. Mas aqui em Sete Lagoas, eles mantêm a conduta. Então, assim, quando a gente coloca isso nas redes sociais... Eu recebi, sei lá, 500 mensagens, as pessoas falam, Maria, eu não fazia ideia. Eles nunca me informaram do que de fato era. Então, assim, como é que você trabalha com mentiras, entre aspas, e você quer que a população aceita isso calada? Então, assim, gente, é isso que você falou. As pessoas têm acesso à informação. A minha função é falar com vocês, olha, a doença é isso. O que vocês acham que tem que ser feito com isso? Justifica o seu animal morrer? E lembrando que os animais de rua... Os cães de rua, eles não testam eles. Eles não podem recolher por causa daquela lei. Exato. Então, eu mato o seu cachorro, que às vezes nem sabe lá se tem, extermino ele. Sim. O de rua, que é positivo, a gente tem transmissão transplacentária. Certo. Ele vai dar 15 filhotes ali na rua, esses filhotes vão continuar na rua, positivos. A doença, ela não tem como finalizar. Perfeito. O ciclo dela, ele vai ser eterno, enquanto algo, de fato, não for feito em cima
do combate ao vetor e o combate à reprodução e ao controle populacional. Perfeito. Então, assim, a minha luta realmente é porque existem muitos erros. Muitos erros. Talvez o principal erro seja trabalhar com a população com inverdades. Primeira coisa que a gente consegue com mudanças, né, culturais é a gente educando a população. Não existe outra forma, né, de mudança. Então, e aí, né, vem todos os xingamentos, porque as pessoas não querem que a gente fale a verdade. As pessoas não querem. Você tem passado por represálias por conta disso? Muitas. Acredito, eu estava te comentando que nos últimos dias você teve um grande aumento de apoio, mas obviamente também você acaba atraindo holofote. Sim, a luta ela nunca pode ser de um lado só, né? Eu nunca vou receber esse aquela aplausos. famosa frase de você não consegue agradar todo mundo, né? E que bom, né? Graças a Deus. De fato, querendo ou não. Porque se fosse pra agradar todo mundo, não era luta. Isso. Então assim, eu sou uma pessoa que eu não me vitimizo. Muitas pessoas que estão envolvidas nisso se vitimizam. Ai, meu Deus, estão fazendo isso comigo, estão me ameaçando, estão fazendo isso. Me ameaçam sempre, fazem crítica do meu nome sempre, todos os dias, mas de verdade. Sim. Um palavrão, foda-se. Não, entendeu? Tá em casa. Então é isso, assim. Eu não vim no mundo pra me calar, pra fingir ser algo que eu não sou. Sim. A minha luta é essa, é a luta pela verdade, doa quem doer. Certo. E por eles sempre. Perfeito. Então, o que eles fariam por nós, que a gente faça pelo menos 1% por eles.